Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A partir deste momento vamos iniciar mais uma série de perguntas e respostas bíblicas intitulada A Trombeta Final. Série profética A Trombeta Final, parte 10. O arrebatamento mencionado em Mateus 24 é ou não o arrebatamento da Igreja? Será que o arrebatamento mencionado em Mateus 24, do 29 ao 31, é diferente do arrebatamento de 1 de Tessalonicenses capítulo 4, do 15 ao 17? Resposta: não. Por que não? Porque existem 4 elementos ou ações comuns que se encontram em ambos os textos. Vamos agora fazer uma análise exegética a ambos os textos. Em 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 diz assim: dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. A palavra vinda vem do grego parousia e também pode ser encontrada em Mateus 24:3, no versículo 27, no 37 e no versículo 39, e também em 2 de Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, e em ambos os casos descrevem o mesmo evento. Ela significa 1. Presença, 2. Vinda, chegada ou advento. 2a. A volta futura e visível de Jesus do céu, a ressurreição dos mortos, o julgamento final e o estabelecimento formal e glorioso do reino de Deus. A expressão dormem, nós, os que ficarmos vivos, os que não formos mortos até lá, ou os que não morrermos de morte natural até à vinda do Senhor, não precederemos, quer dizer que não vamos ser arrebatados antes dos que dormem. Esta expressão dormem vem do grego koimao e significa 1. Fazer dormir, colocar para dormir. 2. Aqui é o sentido metafórico, metáfora. O que é uma metáfora? É um objeto tomado pelo outro. Como, por exemplo, uma aliança não é casamento, mas simboliza casamento. Esta palavra aqui, dormem, neste contexto já vais ver que significa morrer. Aqui do dicionário, 2, parte A, acalmar, tranquilizar, aquietar. Parte B, cair no sono, dormir. E parte C, morrer. A expressão aqui, dormem, no versículo 15 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, significa morrer. Nós, os que ficarmos vivos, não vamos ser arrebatados antes daqueles que já morreram com Cristo. Os que morreram.
Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Para bem na ordem dos eventos. Primeiro o Senhor desce do céu. Depois diz aqui com alarido, que já vais ver que é com barulho, com estrondo. Terceiro elemento, trombeta de Deus. Primeiro é o Senhor descendo do céu, o barulho e a trombeta. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A palavra alarido vem do grego kleuma e significa ordem, comando, especificamente um grito de estímulo. Portanto, é algo audível. Seja aquele pelo qual os animais são incitados e mandados pelo homem, como cavalos pelos cocheiros, cães pelos caçadores, etc. Ou aquele pelo qual um sinal é dado aos homens. Exemplo, remadores pelo capitão de um navio, ou soldados pelo comandante, com uma convocação em voz alta, um chamado de clarim. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, os que permanecermos vivos até à vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Pois nós, os que ficarmos vivos até à vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles. Quais eles? Quem são eles? São os que morreram em Cristo, os que estão nos sepulcros. Esses vão ressuscitar primeiro. E depois nós seremos arrebatados juntamente, ou seja, em conjunto com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Um arrebatamento da terra ao céu. E assim estaremos sempre com o Senhor. A palavra aqui arrebatados vem do grego arrapazo e significa 1. Pegar, levar pela força, arrebatar. 2. Arrancar, reivindicar para si mesmo ansiosamente. 3. Arrebatar. A palavra juntamente vem de hama e significa ao mesmo tempo, de uma vez, junto. E 2. Junto com. Portanto, é em conjunto. Vamos ser arrebatados em conjunto com os que morreram. Ordem de eventos de 1 de São Licenses, capítulo 4, do 15 ao 17. Primeiro, nós vemos Jesus descendo do céu. Vai ser uma vinda visível. Segundo, alarido ou som alto. Terceiro, trombeta. Quarto, santos sendo arrebatados ao céu. Agora vamos fazer uma análise cuidadosa do texto de Mateus 24, do versículo 29 ao 31. No versículo 29 diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Portanto, diz aqui, depois da aflição. Esta palavra aflição vem de eclipses, e significa um ato de prensar, imprensar pressão. 2. Metaforicamente, opressão, aflição, tribulação, angústia, dilemas. Este arrebatamento é depois da tribulação. O arrebatamento vai se dar depois da tribulação e não antes. É depois da tribulação daqueles dias. O que é que vai acontecer? O sol escurece, a lua não dá a sua luz, as estrelas caem do céu e as potências dos céus serão abaladas. Portanto, vai haver sinais no céu. No sol, na lua, nas estrelas e nos céus. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal é este? Nos versículos antes diz: como um relâmpago que sai desde o Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Portanto, a vinda do Filho do Homem é algo visível, é como um relâmpago. Se está tudo às escuras e tu vês um relâmpago, porque diz que o sol escurece, a lua escurece, as estrelas caem do céu, as potências dos céus são abaladas, fica tudo às escuras, há um apagão, e tu vês algo visível nos céus, algo glorioso, vai ser uma vinda cheia de poder e glória. É o sinal descrito no versículo 27 que diz: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, é algo visível. E todas as tribos da terra se lamentarão. E que lamentos são estes? Eles vão dizer: e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro.
porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E diz aqui: e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Eles vão ver, vai ser visível. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Repara aqui esta expressão rijo clamor, literalmente é grande som, porque rijo vem de megas, quer dizer grande, e clamor vem de fone, quer dizer som ou tom. A ordem de eventos de Mateus 24, 29 ao 31. Primeiro, vemos Jesus descendo do céu. Segundo, alarido ou som alto. Terceiro, trombeta. Quarto, santos sendo arrebatados ao céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 15 ao 17, e Mateus 24, do 29 ao 31, são o mesmo evento. O arrebatamento da igreja. Temos aqui um quadro comparativo em que vemos lado a lado. Na coluna da esquerda tu vais ver o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 15 ao 17, e no quadro da direita tu vais ver o texto de Mateus 24, do 29 ao 31, e vais ver claramente que são exatamente o mesmo evento. Primeiro, o Senhor descerá do céu, em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E em Mateus 24, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Exatamente o mesmo evento. Vemos o Senhor descerá do céu, de um lado. No outro texto vemos o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Em segundo lugar, com alarido, ou seja, com barulho, com grito, com voz alta. E na coluna do lado direito nós vemos com rijo clamor. Em 1 Tessalonicenses 4 é com alarido. Em Mateus 24 é com rijo clamor, ou seja, grande som. Exatamente a mesma coisa. Em terceiro lugar aparece a trombeta em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E em terceiro lugar em Mateus 24 aparece a trombeta. Está exatamente na mesma ordem de eventos. E em quarto e último lugar, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E em Mateus 24 juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Portanto, está aqui. É exatamente o mesmo evento. Conclusão. Provamos cabalmente que o arrebatamento dos escolhidos mencionado em Mateus 24 é o mesmo arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Na próxima série profética, a trombeta final, parte 11, faremos um desafio a todos os pré-tribulacionistas.